é santo, Ele me limpa do pecado e me anima, eu me levanto. Louvai, louvai, Cristo é o nosso Rei. Louvai, louvai, nele eu me alegrarei. Louvai. Porque Ele é santo, porque Ele é santo, Ele me limpa do pecado e me anima, eu me levanto. Louvai, louvai, Cristo é o nosso Rei. Louvai, louvai, nele eu me alegrarei. Louvai, louvai. Louvai, 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 louvai. Luz no céu e paz na terra, nessa elétrica atmosfera. Teu exemplo em tudo me supera, e eu sei que nunca vai mudar. Louvai, louvai, Cristo é o nosso Rei. Louvai, louvai, nele eu me alegrarei. Louvai. Muito bom estar com vocês, pessoal. Essa música nada mais é que um convite, né, para louvar, e é o que a gente vai fazer agora na sequência. Eu gostaria de convidar vocês para orar comigo e refletir sobre as canções que a gente vai fazer, sobre a mensagem que a gente vai ouvir. A gente preparou canções aí, assim como essa, nessa data especial de Páscoa, que vão nos trazer à mente o presente da salvação, vão nos fazer pensar sobre a cruz, e nada melhor do que a ceia, né, para nós fecharmos a nossa reunião de hoje. Então vamos orar, gente. Senhor Jesus, chegamos a Ti mais uma vez, nesse domingo, te agradecendo por poder estar neste lugar com pessoas queridas, pessoas que a gente constrói relacionamentos, a Tua casa, a Tua igreja. Eu te agradeço por isso. Eu te peço que mais uma vez o Senhor receba a nossa música, receba aqui o nosso momento de adoração, o nosso momento de louvor, e também fale com a gente e que a gente possa botar em prática as Tuas palavras, como o Senhor já tem feito muitas vezes. Eu te agradeço por essas coisas e eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pessoal, nossa segunda canção é uma canção que traz um pouquinho da realidade do mundo. E você vai encontrar frases como: eu vejo a vida morrer e já é tão normal. E realmente, se você ligar um jornal, assistir um noticiário, você vai ver as pessoas morrendo, isso é normal. E isso é fruto do pecado. Então, Cristo nos oferece redenção, nos oferece salvação. E a partir dele, a gente pode se alegrar. A partir dele, sim, a gente pode ter um estrondo de alegria, como essa música fala. O estrondo. Vejo o sol se esconder nesse mundo mau. Vejo a vida morrer
já é tão normal. Eu buscarei socorro em meu Salvador, esperança para nós, ouça a sua voz e o meu clamor. Ei, 1, 2, 3. Posso ouvir o estrondo. Hoje a festa no céu, seu nome é santo. Você pode cantar. Oh, 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 oh. Mais uma, pode ser melhor. Oh. Oh, 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 oh. Vem comigo. Vejo o medo crescer, falsos ideais, liberdade nem lei não nos fazem iguais. Mas eu buscarei socorro em meu Salvador, esperança para nós, ouça a minha voz e o meu clamor. Posso ouvir o estrondo. Hoje a festa no céu, seu nome é santo. Oh, 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 oh. Tá bonito. Mais uma. Eu posso ouvir o estrondo, tua voz eu ouvirei, voando sobre as nuvens, teu nome adorarei. Eu vejo nova terra, somente tu és rei. Mais uma. Eu posso ouvir o estrondo, tua voz eu ouvirei, voando sobre as nuvens, teu nome adorarei. Eu vejo nova terra, somente tu és rei. As palmas. Eu buscarei socorro em meu Salvador, esperança para nós, ouça a minha voz e o meu clamor. 1, 2, 3. Posso ouvir o estrondo. Hoje a festa no céu, seu nome é santo. Oh, oh. Posso ouvir o estrondo. Hoje a festa no céu, seu nome é santo. Oh, 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 oh. Mais uma. Oh, 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 Pessoal, nosso momento não menos importante do culto é a contribuição. Eu espero que você se sinta à vontade para contribuir, e isso é importante. Que você tenha alegria em contribuir e que a nossa alegria não esteja no nosso dinheiro, mas sim na contribuição a essa igreja, a esse trabalho onde nos traz tão bem, nos faz tão bem e também pode fazer o bem para muitas outras pessoas através da nossa contribuição. E a gente encerra cantando Redenção, que eu acho que é a música que mais se encaixa nessa Páscoa, porque nos traz essa ideia de que Cristo morreu, mas nos trouxe a redenção, e a gente vai lembrar isso agora. A esperança tinha terminado, acabou tudo, mas não, ele ressuscitou. Então é o nosso ponto-chave, redenção. Vivo hoje, estou aqui, pois ele decidiu me amar, e então eu posso lhe cantar.
O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. E o passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Ei! Vamos de novo, mais um. Vivo onde estou aqui, pois ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. E o passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Obrigado, pessoal. Você que pode sentar, por gentileza, por um instante. Agora o senhor Mateus, uma sequência. Temos um vídeo, é isso. Um abraço. Oi, eu me chamo Carla e com certeza hoje é um dos dias mais importantes da minha vida, que através de um convite totalmente despretensioso, estou dando um passo de extrema felicidade, me sinto super acolhida, me sinto parte da igreja e hoje me batizar com certeza vai ser a afirmação que eu precisava de que eu nunca estou sozinha. Tudo bem, eu me chamo Ricardo. A gente resolveu dar esse passo muito importante na nossa vida, que está nos fazendo muito bem. A igreja nos acolheu de uma forma excepcional. A gente está muito feliz esse dia de hoje e só tenho a agradecer à igreja.
Hoje está sendo um dia muito especial, não só pela data da Páscoa em si, como também que hoje de manhã nós tivemos batismo e hoje à noite nós vamos ter recepção de novos membros, tanto aqueles que se batizaram, chamar já o Ricardo e a Carla aqui na frente, como aqueles que já batizados desejam fazer parte da nossa igreja. Vou chamar aqui à frente também a Josi, Douglas e Tamara, e Vanilda e Adriele. Todos vocês podem vir aqui à frente. De repente por ali fica mais fácil vocês subirem e poder a gente se apresentar aqui. Todos eles decidiram fazer parte da nossa igreja, somar com a gente e estar junto com a gente naquilo que a gente tem se proposto a fazer como missão de Jesus, como reino de Deus. A gente sabe que Deus, Ele tem um pedaço da família dele em vários lugares, esse é o nosso pedaço, e a gente entende também que Deus tem nos chamado como Igreja Betânia de São Leopoldo para uma missão específica, para fazer algumas coisas específicas, e cada um deles que está aqui hoje entende que quer fazer parte disso também. Eu fico muito feliz de poder ter vocês, de receber vocês aqui hoje, e eu sei que esse é o desejo de toda a igreja. Eu vou pedir vocês para ficarem de pé, estender a mão para cá, como a gente sempre faz, né? Nós, Igreja Betânia, a gente se compromete com vocês, de ser bênção na vida de vocês, em tudo aquilo que a gente puder, assim como vocês têm se comprometido, estão se comprometendo também em nos abençoar, em estar com a gente, com aquilo que Deus tem dado já para vocês, e a gente vai receber então vocês como parte da nossa comunidade local hoje. Vamos orar por eles. Senhor, nós somos gratos a Ti, porque o Senhor tem aumentado, acrescentado o número de pessoas na nossa igreja, na nossa comunidade, colocado no coração de mais pessoas, de fazer parte daquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer. E nós queremos, como igreja, Deus, nos comprometer com cada um deles, delas que estão aqui na frente, de que nós seremos bênção nas suas vidas, de que nós vamos fazer tudo aquilo que estiver no nosso alcance para poder cuidar de todas as áreas, da área espiritual, emocional, material, qualquer área que se fizer necessária, assim como nós somos gratos, porque o Senhor tem colocado eles para serem bênção nas nossas vidas, e para que a gente continue podendo fazer aquilo que o Senhor tem chamado a gente para fazer, que é ser luz aonde nós estamos sendo colocados e direcionados. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um, peço que o Senhor os abençoe e nos abençoe juntos, em nome de Jesus. Amém. Isso enche a gente de alegria, nesse que é, sem dúvida nenhuma, o dia mais especial no calendário do ano, dentro do mundo cristão, dentro daqueles que acreditam ou não em Jesus. Sem dúvida, o que aconteceu no primeiro domingo de Páscoa, há 1990 anos atrás, mudou radicalmente a história do mundo, o rumo da humanidade, no sentido de que a gente pode ter redenção, como nós cantamos hoje, no sentido de que a geopolítica do mundo foi e tem sido definida por esse fato, por esse acontecimento, a ressurreição de Jesus.
é o que fez com que todas as outras coisas que Jesus fez tivessem o sentido que tem. Às vezes a gente acha ou tem a sensação de que o Natal é mais especial do que a Páscoa, porque o Natal ele fica no entorno de feriado, de férias, vai ser uma folga lá do trabalho, da faculdade ou da escola, etc. Aí gera na gente aquele sentimento, aquele clima, como se aquela data fosse mais especial do que a Páscoa. Mas o Natal ele só tem sentido porque Jesus ressuscitou. De fato, a gente só conhece histórias como a parábola do bom samaritano, como a parábola do filho pródigo, a gente só conhece as bem-aventuranças, a gente só conhece inclusive as coisas do Antigo Testamento porque Jesus ressuscitou. Se Jesus não tivesse ressuscitado, todas as outras coisas que aconteceram, que ele disse, que ele fez, o próprio nascimento dele, seria nada mais do que uma data ou uma menção ou uma memória de um sábio que fez alguma coisa. O que diferencia Jesus e o que Jesus disse, o que Jesus fez, de todos os outros sábios da humanidade, o que faz com que a gente direcione a nossa vida e, consequentemente, com muitas pessoas fazendo isso, a gente direciona a história da humanidade para um rumo, é que Jesus fez algo naquele domingo de Páscoa que até então nunca tinha acontecido e nunca voltou a acontecer. A gente tem a expectativa de que voltará a acontecer, porque ele estendeu isso para nós, e é justamente porque ele ressuscitou que nós temos a garantia de que nós também iremos ressuscitar um dia, de que a vida aqui não é só isso aqui, de que o dia que a gente morrer aqui não está encerrando a participação nossa na existência, de que isso tudo aqui é um pedaço de um todo. E como que a gente pode ter certeza disso? Porque alguém foi lá e voltou para contar para a gente que é assim, que garante para nós de que é assim que as coisas irão acontecer. E é sobre isso que eu queria pensar hoje junto com vocês, porque o dia da ressurreição de Jesus ele foi um dia que começou triste. Ele não foi um dia que começou alegre, feliz, com celebrações, igual a gente está terminando esse domingo hoje aqui. Ele foi um dia que começou cheio de frustração. No início do dia, do domingo da ressurreição, no domingo de Páscoa, quando Jesus já tinha ressuscitado, os seguidores de Jesus acordaram e nenhum deles esperava que Jesus ia ressuscitar. Não tinha nenhum seguidor de Jesus na beirada do túmulo esperando ele ressuscitar para dar as boas-vindas ou para comemorar junto com ele aquele fato, ou até mesmo para provar se aquilo que ele tinha dito que ia acontecer, de fato iria acontecer. Na verdade, naquela manhã de Páscoa, quando os seguidores de Jesus acordaram, o sentimento deles era de derrota. Era de que tudo que eles tinham feito na vida deles nos últimos 3 anos não tinha valido de absolutamente nada, de que eles tinham jogado a vida fora, de que eles tinham tomado um monte de decisões erradas na vida deles, de que eles tinham apostado em alguma coisa que não deu certo. Eu te pergunto, já sentiu isso na sua vida? Já sentiu que, puxa vida, parece que eu tomei decisões ou fiz coisas que jogou minha vida no lixo, ou que eu não deveria ter feito e agora eu vou ter que carregar as consequências desse erro, ou dessa decisão, ou dessa escolha para o resto da minha vida? Ou aquela situação, aquela circunstância que você sente assim, puxa, o que vai ser de mim no próxima semana, no próximo mês, no ano, no resto da minha vida? Já sentiu alguma coisa como essa, de que a vida desabou, de que as expectativas foram frustradas, aí você nem tem expectativa mais, nem faz plano mais, porque afinal fazer plano é só para se frustrar mesmo, deixa eu viver um dia depois do outro e ver o que vem, e aí o que vier tá bom, e aí eu lido com aquilo que aconteceu. Já sentiu alguma coisa assim na sua vida? Talvez está passando até por alguma coisa assim hoje. Você tem alguma coisa, alguma área, ou talvez a vida, que você tem coisas ali que você fala assim, puxa vida, essas coisas aqui me geram angústia quando eu penso nisso. Me gera ansiedade, me gera minha perna parece que até dá uma bambeada, me gera um arrepio esquisito quando eu penso ou quando eu lembro daquilo ali. Esses sentimentos
eles são os sentimentos que os primeiros seguidores de Jesus estavam tendo no domingo de Páscoa. Porque eles tinham largado tudo para seguir Jesus. Eles tinham largado a profissão deles, e muitos deles tinham boas profissões, profissões rentáveis, profissões que geravam um equilíbrio de vida e dariam uma boa aposentadoria para eles no futuro. Outros não era aquele tanto de dinheiro que ganhava, mas já era o suficiente para viver uma vida mais ou menos confortável. Alguns deles largaram a família, porque a família disse, isso está errado e você não pode seguir esse homem, e eles preferiram seguir Jesus do que ficar com a própria família, porque entenderam que Jesus estava chamando eles para algo muito maior do que até então eles tinham vivido na vida deles. Eles tinham abandonado, às vezes, riquezas, alguns deles eram ricos e venderam ou doaram tudo o que eles tinham para os pobres ou para outras pessoas e começaram a seguir Jesus e acompanhar a Jesus. Muitos deles tinham passado por situações de deboche, por situações de crítica, tinham questionado as decisões que eles estavam tomando, e por 3 anos eles acompanharam Jesus, ou eles seguiram Jesus, apostando naquilo que Jesus tinha falado, dito para eles, ou proposto para eles viver, acreditando que eles estavam fazendo a melhor escolha da vida deles. Mas aí, naquela primeira sexta-feira santa, que hoje é santa, naquele dia não tinha nada de santa, era um desastre, Jesus morreu. E em morrendo, tudo o que eles acreditavam morria junto. Porque Jesus tinha prometido um reino, Jesus tinha prometido uma mudança, uma revolução, tinha prometido que cuidaria deles, dito para eles, olha, se vocês estão preocupados com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber, com o que vocês vão vestir, como é que vai ser o negócio de vocês na pandemia, se vai dar para abrir, se vai ter dinheiro mês que vem para pagar as contas, como é que eu vou resolver? Olha os pardais, eu não cuido dos pardais, vocês valem mais do que os pardais. Olhem os lírios do campo, eles não estão todos vestidos bonitinhos, vocês valem muito mais do que os lírios do campo, eu vou cuidar de vocês. E eles acreditaram nisso. Mas aí Jesus tinha morrido. E aí, de repente, tudo o que eles tinham apostado, literalmente a vida toda deles, porque mesmo que foi só 3 anos, mas eles abandonaram todo o resto da vida para trás, de repente tudo aquilo tinha desmoronado quando Jesus morreu. Afinal, quem vai cuidar da gente? Como que vai funcionar esse negócio de reino agora que o rei está morto? E foi morto na semana que a gente aclamou ele rei, que ele entrou triunfante em Jerusalém, nem reagiu. Como que as coisas vão ficar agora? Naquele domingo de manhã, o sentimento era, como é que eu vou recuperar o meu emprego? Que eu deixei lá na Galileia, lá em Nazaré, em Cafarnaum, em Betsaida, em Cesareia, porque eles eram de tudo quanto é canto de Israel. Como é que eu vou voltar para minha família? Se é que eles vão deixar eu voltar? Se é que eles vão me aceitar de volta? Como que eu vou voltar para minha família e falar para eles, olha gente, vocês estavam certos, eu estava errado e esse negócio de seguir Jesus foi uma furada na minha vida. Como que eu vou retomar a minha vida? E mais, será que Deus se importa comigo? Porque Ele me deixou ser enganado. E eu estava seguindo a Deus. Ou pelo menos eu achava que estava seguindo a Deus enquanto eu estava seguindo Jesus. Pior, será que Deus existe? Será que isso tudo não foi um delírio da nossa mente? E a gente quis muito acreditar num negócio, e aí agora a gente viu aqui que não tem nada disso. Esse era o sentimento dos seguidores de Jesus naquela manhã de Páscoa. O sentimento dos piores que você pode imaginar. Agora, olha só que interessante, esse sentimento ele era totalmente desnecessário. Totalmente desnecessário. Eles não precisavam estar sentindo aquilo. O problema dos discípulos é que eles tinham esquecido ou não entendido o que Jesus já tinha falado para eles antes de morrer, a respeito da sua própria ressurreição. E eles estavam vivendo e sentindo e olhando para a realidade da vida como aquele exato minuto que eles estavam vivendo, ao invés de conseguir enxergar a coisa de uma perspectiva mais ampla
E eles tinham sido avisados por Jesus acerca da ressurreição. Então, surpreendente era que eles estavam chateados com aquela situação. Olha só comigo como que Lucas registrou isso para a gente lá no capítulo 18, a partir do versículo 31. Isso aqui são poucas semanas antes, talvez 1 ou 2 semanas antes do domingo de Páscoa. Olha aqui que Jesus tinha falado para eles e Lucas registrou para a gente aqui. Jesus chamou à parte os 12. Ele disse: estamos subindo a Jerusalém e tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ou seja, não é assim, eu estou sendo pego, desprevenido, que a gente vai chegar em Jerusalém e vai dar essa problemalhada toda. Não, está profetizado, gente. Nós não estamos há 3 anos estudando a Bíblia junto e aprendendo sobre essas mesmas coisas. Então, olha, é agora que esse tipo de coisa vai acontecer. Ele será entregue aos gentios que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão, e no terceiro dia ele ressuscitará. Aí você pensa comigo aqui. Jesus falou isso 2 semanas antes. Por que no domingo de manhã eles não estavam com ardente expectativa da ressurreição e do retorno dele? Lucas explica para a gente aqui na sequência. Os discípulos não entenderam nada dessas coisas. Jesus estava falando, Jesus estava orientando, Jesus estava ensinando, Jesus vinha há 3 anos mostrando coisas para eles a respeito da vida a partir da Bíblia, e eles estavam entendendo nada daquilo que Jesus estava apresentando. Eu pergunto para você, quantas das coisas que te entristecem, que te frustram, que te desesperam, que às vezes tira você do trilho, bambeia a sua perna, gera aquele gelo, aquele sentimento de que vai ser da minha vida. Quantas dessas coisas Jesus já falou alguma coisa a respeito disso com você, ou pelo menos está dito para você? Pode ser através da Bíblia, pode ser através de alguém que ele levantou para colocar no seu lado, pode ser através do Espírito Santo. Eu tenho certeza que qualquer coisa que você enfrente na sua vida, Jesus já falou sobre esse assunto. Ele já disse algumas coisas a respeito disso. De como que você poderia encarar essa situação, como você poderia viver, como você deveria sentir a respeito dessas coisas. Agora, por que a gente ainda continua se perdendo e tendo problemas? Mesmo que Jesus já tenha falado. Mesmo que igual ele falou para os discípulos, gente, vou ressuscitar. Por que a gente ainda continua se inquietando, se angustiando com coisas assim? Mateus, ele explica para a gente com mais detalhe o porquê. Olha só que interessante. Porque Mateus vai contar a mesma história de Lucas, só que ele vai falar algum outro detalhe que Lucas não falou, talvez porque Lucas ele não queria expor os discípulos, porque Lucas não estava lá no dia que Jesus falou essas coisas. Lucas ouviu a história. Mateus estava lá pessoalmente, envolvido naquela coisa toda. E sabe quando você escuta uma história de alguém, que alguém está perguntando assim, puxa, por que fulano de tal não está fazendo isso, ou não está fazendo aquilo, ou está tomando essa decisão errada? Você sabe o que a pessoa está fazendo de errado, ou as decisões erradas que a pessoa tomou, mas você não quer expor a pessoa, você não quer, às vezes assim, vai ficar chato, né? Se eu ficar, parece que eu vou falar mal da pessoa. Aí você dá uma falada genérica. Lucas, ele fez isso. Lucas, ele respondeu assim, eles não entenderam o que Jesus tinha falado. Aí Mateus, ele resolve falar assim, não, eu estava lá, eu fiz parte do negócio, eu vou contar por que a gente não entendeu. Eu vou explicar para você, eu vou contar o podre, esses bastidores, o que passou na nossa cabeça. Lucas tentou dar uma amenizada para nós aqui, obrigado Lucas por isso aí, mas eu vou contar para vocês o que aconteceu. Então olha só, Mateus vai começar, ele vai contar exatamente a mesma história, mas ele vai dar um pouco mais de detalhe no final. Olha o que ele diz aqui. Enquanto estavam subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhes disse, estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem
será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Olha só, exatamente, é o mesmo dia, foi o mesmo momento, é a mesma história, a mesma situação, mas aí Mateus diz que depois que Jesus falou essas coisas, ao invés de eles estarem sentadinhos, tomando nota, anotando, né, ali no tabletzinho deles, falando assim, não, vamos guardar isso aqui porque é informação importante, porque vai acontecer, a gente tem que lembrar, porque quando acontecer, a gente não ficar desesperado, não chorar, não ficar perdido, não achar que a vida acabou e não sei o quê, e aí 3 dias depois a gente vai o quê? Aguardar a ressurreição dele. Né? Ao invés deles fazerem isso, Mateus diz que eles tinham outra coisa em mente. A agenda dele estava ocupada com outras coisas. Olha como é que Mateus continua contando a história para a gente. Então, aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, até meio enigmático, né? A mãe dos filhos do Zebedeu. É Tiago e João, né? Que é o João que escreveu o Evangelho, Tiago, que era irmão dele, que sempre acompanhava ele, do Pedro. Tiago e João no barquinho, eram esses Tiago e João, que era esse pessoal aqui. Então, a mãe deles apareceu ali para Jesus, quando Jesus estava falando isso, pegou os filhos, vem cá, gente, é agora que a gente vai, porque nós estamos indo para Jerusalém, é agora ou nunca. E prostrando-se, fez-lhe um pedido. Aí Jesus perguntou, o que você quer? Ela respondeu, olha só, declara que no teu reino, esses meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e outro à tua esquerda. Aí Jesus fala com ela assim, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Olha só, Jesus está falando da morte e da ressurreição dele, de um evento que vai mudar a história da humanidade. Aí, o Tiago e João viraram para a mãe dele, cutucaram e falaram assim, vai lá mãe, agora, pede. O que eles estão querendo? Um CC, um cargo. Né? Jesus, quando o Senhor assumiu o controle de Jerusalém, é nós. Coloca a gente lá. É um carguinho bacana, né? Queremos ser ministro, eu posso ser ministro do interior, o João ministro do exterior, e aí vai ficar tudo certo. Como é que vai ficar a gente? Porque assim, a gente largou casa, largou em profissão, né? Lá em Cafarnaum, a gente já está chegando aqui em Jerusalém, apostamos no Senhor, estamos contigo 3 anos, caminhando contigo, assim, então, como é que vai ficar o negócio para a gente? Olha só, eles estavam focados nas suas próprias vaidades e nos seus próprios interesses. Como é que esse negócio de seguir Jesus vai resolver minha vida agora? Como é que esse negócio de ir para a igreja vai resolver os meus dilemas hoje? Como é que esse negócio de seguir a Deus vai aliviar para mim a vida? Porque está meio pesada a vida, mas de repente se eu seguir a Deus, pode ser que esse negócio alivie e resolva imediatamente. Eles estavam pensando neles. E olha só que interessante, não era só o Tiago e João. Mateus, ele resolve falar assim, não, vou abrir o jogo. Começou com eles. Mas a gente estava no pacote também. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos, porque eles queriam ter tido falado primeiro, porque a ideia eles já tinham tido. Só que sabe quando você quer pedir um aumento, e você fica esperando aquela hora certa, aí você se prepara e fala assim, não, hoje eu vou lá falar com o meu chefe. Aí chega lá, aí você fica, será que eu vou? Será que é a melhor hora? Você olha se ele saiu, se ele está com a cara boa, e você decide, não, amanhã eu falo. Eles estavam assim, nesse negócio. E aí, na expectativa de eu peço, a mãe deles pulou na frente, esse cara indignado, por quê? Porque Jesus está falando, gente, conforme tudo que a Bíblia disse, nós estamos indo para Jerusalém, eu vou ser morto, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia e a nossa missão vai continuar. E na cabeça deles, eles estão pensando assim, nós vamos ficar bem, nós vamos se dar bem, nós vamos virar governante dessa terra aqui. O reino de Deus pressupõe que nós vamos prosperar com essa coisa, nós vamos enriquecer, valeu a pena largar esse negócio de barco para trás. Jesus prometeu que a gente ia ser pescador de homem, então ganha muito mais grana arrecadar gente do que arrecadar peixe, então o negócio vai
prosperar. Na cabeça deles, eles estavam focados nos seus próprios interesses. E aí, apesar de Jesus ter dito que ia ressuscitar, naquele domingo de Páscoa, os discípulos eles estavam infelizes, porque eles não prestavam atenção em Jesus, quando as vaidades e os interesses particulares deles estavam presentes. E é isso que acontece com a gente também. Nossas vaidades e nossos interesses particulares podem impedir a gente de ouvir Jesus. Jesus já falou sobre absolutamente tudo que você enfrenta na sua vida. E mesmo assim, você às vezes ainda se pega com ansiedade, angustiado, sofrendo, preocupado, ansioso, porque os seus interesses ofuscam a voz de Jesus para você. Por quê? Que apesar de Jesus já ter falado positivamente sobre a sua vida, sobre quem você é, dele ter feito tudo isso aqui por causa de você, por que que você ainda se pega assim de vez em quando? Olha o que aconteceu com 2 discípulos de Jesus no dia da ressurreição de Jesus. Lucas registra para a gente, lá no capítulo 24, eles estavam nesse momento da derrota, da frustração, do Jesus morreu. E agora já era de tarde. E aí eles estavam começando a voltar para casa. Eles então estavam em Jerusalém, a grande maioria dos discípulos de Jesus era da Galileia, ele era do norte, da onde eles estavam ali, ninguém morava ali. Então eles já tinham pensado sobre, temos que voltar para casa, será que eu vou conseguir meu emprego de volta? Será que eu vou conseguir resolver os meus problemas? Será que minha família vai me aceitar? Será que... Tudo isso estava na cabeça deles. Jesus então tinha morrido na sexta-feira, quase no sábado. No sábado eles não podiam viajar, porque eles tinham que guardar o sábado e não podia caminhar mais do que 1 milha no dia de sábado. Então no domingo eles acordam de manhã e aí alguns deles estão chorando, alguns deles estão sofrendo, alguns deles são resilientes, né? Levanta a cabeça, dá a volta por cima, então vamos voltar a trabalhar, vamos voltar a fazer alguma coisa. Isso é o que está acontecendo com esses 2. E aí Lucas registra esse caminho de volta que eles estavam fazendo para a gente da seguinte maneira. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. A ideia é, nós vamos ir voltando, a gente vai voltando devagar. Você caminha ali 10, 11 quilômetros, faz uma refeição, dorme, no dia seguinte acorda, caminha mais um pouco. A jornada de regresso, de retorno para você poder, que eles faziam praticamente a pé nessa época. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido, obviamente, a morte de Jesus. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los. Eu sempre achei essa passagem muito interessante, muito curiosa. Pensei assim, gente, como? Andou 3 anos com Jesus, ele aparece do lado deles, eles não dão conta de entender. Eu achava até que esse impedimento podia ser uma coisa sobrenatural, deve ter sido um negócio sobrenatural que impediu eles de enxergar, não sei o quê. Mas quantas vezes na vida a gente está na nossa caminhada, na nossa jornada, Jesus está com a gente e a gente não consegue ver Ele. A gente não consegue perceber Ele. Depois que passa, você olha para trás e fala assim, eu acho que Deus estava cuidando de mim naquele dia. Eu acho que o Senhor estava comigo naquela fase da minha vida, porque olha, as coisas aconteceram assim, assim, só pode ser que Ele cuidou de mim. Mas quando você está no caminho, você também não dá conta de enxergar. Por quê? Porque você está focada no problema do caminho, naquilo que está acontecendo naquele minuto. Você acredita tanto errado numa coisa que mesmo que a verdade esteja diante de você,
Você não dá conta de enxergar, porque é óbvio que não é Jesus, está caminhando, Jesus está morto. Então, a última pessoa que poderia se juntar a nós aqui no caminho é o próprio Jesus. Mas Jesus juntou a eles, eles estão na jornada, caminhando para aquela cidade e batendo papo, conversando. Que tristeza, que desgraça, que problemalhada, e o que vai ser da nossa vida. E agora que ele morreu e a gente apostou tudo, e esse Cleópas aqui era um cara rico, provavelmente ele investiu muita grana em Jesus, ou nas coisas de Jesus, ou abriu mão de muita grana para poder estar envolvido no movimento de Jesus, e aí pensando o que eu vou fazer, como é que vai ser a nossa vida, como é que vai funcionar. E Jesus andando ali do lado, escutando a conversa dele. E aí Jesus perguntou para eles, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Aí eles pararam com os rostos entristecidos. Você está conversando? Aí alguém te pergunta assim, mas por que você está falando isso? Aí dá aquele aperto do peito, sabe? Aquele que engasga assim, que você para e pensa. E aí você só se entristece. Aí um deles, chamado Cleópas, perguntou-lhe, você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Jesus perguntou. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Terceiro dia? Isso não diz nada para vocês? Não. É o terceiro dia que a nossa vida desabou. É o terceiro dia que tudo que a gente apostou na vida deu errado. É o terceiro dia que a gente agora precisa reconstruir tudo aquilo que foi desfeito aqui para trás. Aí eles continuaram contando para Jesus. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Elas foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele, porque, como Jesus foi enterrado às pressas, ele foi enterrado todo ensanguentado ainda, com sangue, as feridas abertas, o troço lá, e só enrolaram ele num pano rapidamente, jogaram ele dentro daquele túmulo, depois eles iam lá lavar o corpo, fazer o funeral, igual a gente faz, né? Limpar direitinho, passar um perfume, não sei o que e tudo. Elas tinham ido lá para isso. Não é porque elas achavam que ele ia ressuscitar, foram lá para terminar de enterrar Jesus. Aí ele fala assim, elas foram lá no sepulcro e não acharam o corpo dele. E aí, olha só que mulher doida, elas voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Esse troço de ver anjo é coisa de pentecostal, a gente não acredita nessas coisas não, né? Tadinha, elas queriam tanto acreditar que Jesus ressuscitou, que elas estavam até vendo anjos voando nesse lugar, né? Falando que ressuscitou. Tadinha, a gente ouviu ali elas e tudo, né? Mas vida real mesma, é essa aqui. A gente até achou por um tempo que Deus cuidava da gente. A gente até achou por um tempo que Ele podia de fato caminhar conosco, nos ajudar, viver a nossa vida. A gente até achou. Mas isso é fantasia. Vida real é morte, é dor, é dificuldade. A gente tem que enfrentar a vida real. Aí Jesus virou para eles e falou assim, como vocês custam a entender, como demoram a crer. E aí eles estão caminhando. E aí Jesus, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. E ainda assim, eles não estão entendendo o negócio. Jesus tinha falado antes de morrer, os profetas disseram que eu vou morrer e ressuscitar. Depois que ressuscitou, ele falou, gente, a Bíblia disse que eu ia morrer e ressuscitar. E eles ainda estão
Mas o que a gente faz da nossa vida agora? Legal, a Bíblia é fantástica, maravilhosa. O que a gente faz com a vida da gente agora? Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele, fica com a gente, porque a noite já vem, o dia já está quase findando. Aí Jesus, então, entrou para ficar com eles. Aí eles sentaram para fazer uma refeição, pediram a comida lá na estalagem, onde é que eles iam ficar, não sei o quê, pão, vinho, aquele troço todo que eles estavam acostumados a comer. E aí, quando que estava à mesa com eles, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então, os olhos deles foram abertos e eles o reconheceram. Ele está vivo. Jesus pegou aquilo que a gente vai fazer hoje, que a gente faz todo mês, todos os anos da nossa vida aqui, aquilo que ele tinha acabado de fazer com eles 3 dias antes, 4 dias antes. Ele pega o pão, ele dá graças, ele parte. E aí, de repente, eles conseguem reorientar as prioridades nas vidas deles. De repente, a coisa toda volta a fazer sentido. De repente, eles voltam a crer. É Jesus. A gente precisa ser constantemente relembrado sobre isso. Constantemente. Porque às vezes a gente até conhece outras passagens da Bíblia, a gente até sabe outras coisas, a gente sabe o que Provérbios diz sobre como que a gente deveria lidar com os nossos negócios, lidar com as nossas famílias, lidar com o nosso dinheiro, lidar com as pessoas que são legais e com as que não são legais, e lidar com as angústias e com os sofrimentos e com os problemas. A Bíblia fala o tempo inteiro disso. Mas se a gente não colocar a vida da gente em perspectiva, abaixo da ressurreição de Jesus, a partir da ressurreição de Jesus, e do que isso significa para a gente, o que significa Jesus ter morrido e ressuscitado por mim, todas as outras coisas perdem o sentido. Todas as outras coisas são coisas que você escolhe se você vai fazer ou não, se você vai viver ou não, se você vai aplicar hoje, ou se vale a pena, ou se não vale a pena. Mas quando você relembra, quando você retoma a ressurreição de Jesus, tudo é redimensionado para você. A gente, às vezes, continua não conseguindo ouvir Jesus, por conta dos nossos interesses, por conta das nossas vaidades, por conta dos medos que a gente tem, do que vão dizer, o que vão pensar, o que vai acontecer, como é que eu vou justificar, o que eu vou decidir, como que eu vou lidar com as consequências dessas coisas que estão acontecendo. Mas eu queria que nessa noite de Páscoa, você redimensionasse qualquer coisa que hoje te angustia a partir da ressurreição de Jesus. Porque a ressurreição de Jesus pode transformar a sua vida, se você crer. Se você colocar todo o resto debaixo disso. Porque no momento que os discípulos de Jesus ouviram que Jesus tinha ressuscitado, viram Jesus ressuscitado e voltaram a crer nisso, nota, o Cleopas estava voltando para casa, ia voltar para os afazeres dele, e naquela coisa normal da vida, já está de noite a gente para dormir, para retomar a jornada no dia seguinte. A Bíblia diz que eles levantaram imediatamente e voltaram para Jerusalém. E quando chegaram lá, Jesus já tinha aparecido para Pedro, Jesus já tinha aparecido para João, Jesus já tinha aparecido para Vaz, ainda não tinha aparecido para o Tomé, mas agora, menos o Tomé, o resto já estava retomada a esperança. A vida já estava reorientada. Vamos voltar para ser pescador? Que ser pescador? O que? Nós vamos fazer o que Jesus disse para fazer.
E a família nossa vai converter também quando eles virem que Jesus ressuscitou. E o seu emprego que você deixou, larga aquilo para lá, nós vamos viver para esse negócio aqui agora. E dinheiro, a gente vale muito mais que o pardal, vale muito mais do que os lírios do campo, ele vai cuidar da gente, porque ele ressuscitou. Eu queria muito que você vivesse a sua vida a partir dessa perspectiva. É isso que a gente vai fazer agora. Enquanto nós vamos reviver esse partir do pão, que fez com que aqueles 2 discípulos naquele dia recobrassem a esperança, o ânimo, a vida. Porque eles encontraram com Jesus ressuscitado. Esse é o Jesus que continua se encontrando com a gente hoje. A gente precisa abrir os nossos olhos para isso e reorientar a nossa vida para essa verdade. Eu vou chamar os músicos, os diáconos aqui à frente, para a gente poder ter esse nosso momento. A Bíblia nos orienta que quando a gente vai tomar a ceia, que esse também é um momento de reflexão, é um momento de autoanálise. Paulo fala assim, examine-se a si mesmo. Olha para dentro de você, olhe para o seu coração, para a sua alma, para a sua vida, para as suas decisões, para as suas atitudes. Reorienta elas a partir disso que Jesus fez por você. E aí, você come do pão e você bebe do cálice. Vamos tirar um momentinho para a gente poder orar, para a gente poder refletir com as suas palavras, do seu jeito, da sua maneira de falar com Deus. Fala com Ele a respeito do todo da sua vida e o que isso significa à luz da ressurreição de Jesus. Querido Jesus, muito obrigada pela oportunidade que nós temos hoje de comemorar a Tua ressurreição, a nossa oportunidade de termos uma nova vida, uma vida eterna contigo. Senhor, nos ajuda a olhar as coisas com a Tua perspectiva, a enxergarmos o Senhor no nosso dia a dia. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé para a gente participar? São o meu corpo e sangue que dou por vocês. Lembrem que em breve eu volto para juntos cearmos a mesa do reino de Deus. Tomem o pão e o vinho, que são o meu corpo e sangue que dou por vocês. Lembrem que em breve eu volto para juntos cearmos a mesa do reino de Deus. Eu sou o pão da vida, da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim não terá sede. A Bíblia nos diz que na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, ele deu para os seus discípulos e disse: tomai e comei, porque isso é o meu corpo que é dado por vós.
Façam isso todas as vezes que vocês comerem, em memória de mim, em memória de Jesus, e porque podemos partir o pão daquele que ressuscitou. Coma do pão. Por semelhante modo, depois que eles cearam, ele tomou o cálice e, tendo dado graças, ele deu para os seus discípulos e disse: tomai e bebei, porque isso é o meu sangue que é dado por vós. É o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Façam isso todas as vezes que vocês o beberem, em memória de mim, em memória de Jesus, com gratidão, porque ele perdoa todos os seus pecados. Tome também do cálice. Lembrem-se, eu sou o bom pastor. Lembrem-se, aqueles que o Pai me deu. Tem a vida eterna e não perecerão. Estão em minhas mãos e não se perderão. Por meu sangue derramado, os pecados são perdoados. O meu corpo, sim, é dado por vocês, por vocês. Por meu sangue derramado, os pecados são perdoados. O meu corpo, sim, é dado por vocês, por vocês, por vocês. Senhor Jesus, muito obrigado por isso que o Senhor fez por nós. Muito obrigado por ter vindo, por ter vivido a nossa vida, por ter morrido a nossa morte e por ter ressuscitado para que nós pudéssemos ressuscitar juntamente contigo um dia. Muito obrigado, Jesus, por tudo isso que o Senhor fez. Hoje, mais uma vez, nós lembramos disso, nós celebramos isso, e nesse domingo em que a gente comemora a sua ressurreição, pedimos que o Senhor nos ajude a, crendo nisso, reorientar toda a nossa vida para isso, colocar as coisas que são secundárias nos seus lugares e entender que o Senhor é primário nas nossas vidas. Pedimos que o Senhor nos ajude a aplicar isso em todas as circunstâncias, todos os momentos, todas as coisas que nos angustiam, nos entristecem, para que a gente possa também, como os discípulos do Senhor, naquele primeiro domingo, ter o nosso dia, a nossa semana, a nossa vida completamente transformada pela alegria da ressurreição do Senhor. Peço que o Senhor abençoe a vida de cada um de nós, nos dê uma semana abençoada, um mês abençoado. Cuida da gente, cuida da nossa saúde, cuida das nossas finanças, dos nossos negócios, das nossas famílias. Oramos para que o Senhor esteja com a gente, caminhando com a gente, em cada circunstância que a gente vai ainda continuar passando. Leva a gente em paz para casa, debaixo do teu cuidado, da tua proteção. Livra a gente do mal, não deixa a gente cair na tentação de viver uma vida incrédula em relação à ressurreição do Senhor. Nós oramos agradecidos em teu nome, Jesus. Amém. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus, que a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe, uma boa semana. Não sai sem pegar a lembrancinha de Páscoa que a gente deixou para vocês, e não assustem com o portão fechado, que deu às 8, aí você sai normalmente pela porta ali.